nosso tempo, no que diz respeito à nossa preparação. Nós não sabemos ao certo o que o futuro nos reserva. Cada dia que passa, a história conta um episódio novo, mas me parece que as coisas tendem a ficar mais difíceis para os próximos anos. Então há uma necessidade de nós nos prepararmos para atravessarmos esses momentos. Se você voltar comigo em Gênesis, na história de José, eu até aconselho você a ler ela, tem um episódio muito interessante com José, quando o faraó tem um sonho com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. José interpreta esse sonho. E o que quer dizer esse sonho? Deus revela para José que a terra toda ia ter um período de 7 anos de muita abundância, colheitas, fartura, e logo após isso 7 anos de seca, de fome, de escassez. Essa fome iria castigar o mundo inteiro. E ele orienta Faraó que faça o quê? Que durante os 7 anos de fartura, ele estoque alimento, ele se prepare o máximo possível, para que então, vindo os 7 anos de fome, o Egito então tenha recursos para suportar, tenha um estoque, um armazém, tenha recursos para suportar esse período terrível de fome. Então, de fato, o sonho acontece, Faraó faz exatamente como José disse, e ele pode então suportar aquele período castigante de fome. E eu creio que nós temos uma importante lição para ser tirada desse texto. Me parece que o mundo vai caminhar para um tempo bem estranho, bem difícil. Nós vamos talvez lidar nos próximos meses e anos com muitas dificuldades, aquelas que todos já estão dizendo, financeiras, profissionais, tantas outras coisas, mas também espirituais. Pode ser que os desdobramentos de tudo isso venham convergir numa perseguição contra a igreja, contra o povo de Deus, ou uma limitação da sua liberdade. Enfim, Satanás, assim como eu disse a respeito de Deus, não está de quarentena, ele está atuando e ele sempre atua para oprimir o povo de Deus. Sabendo dessas coisas, que vem tempos difíceis pela frente, nós temos que fazer como José. Vamos nos preparar. Nós devemos agora investir na nossa vida espiritual, fortalecer nossa fé, ter um conhecimento apurado das Escrituras, das promessas de Deus e de como o crente passa o dia mal. É hora de nos santificarmos, deixar os pecados de estimação de lado, as trivialidades, as futilidades e amadurecer de fato na fé. Em razão disso, eu quero convocar você, desafiar você agora para uma vida mais intensa com o Senhor, desafiar você agora estudar o Santo Livro de capa a capa, para você agora derrubar os ídolos do seu coração, purificar sua mente, se robustecer na fé, desenvolver uma vida de oração atuante, regular, intensa, você se desprender das coisas dessa vida, preparar seus filhos, sua esposa, sua família, seu marido, levá-los à maturidade espiritual, a entender e discernir os tempos, as profecias, para que quando vier esses tempos, se vierem essas épocas de vaca magra, de escassez, de dificuldade financeira, emocional, de perseguição religiosa, até opressão maligna, ou seja, tempos difíceis, a igreja esteja preparada, esteja nutrida, a igreja tenha um armazém cheio diante de Deus, a igreja esteja apta para atravessar tudo isso. Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês. Vamos encher os nossos celeiros de graça, de conhecimento, de fé, de santificação, de dependência de Deus,
de maturidade espiritual, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé, nos vestindo da armadura de Deus para suportar o dia mau, o dia da adversidade, glorificando a Deus. Amém? Deus abençoe.